Ora viva, muito boa tarde e seja bem-vindo ao IFTV Debate, espaço em que nós vamos discutir consigo, caro telespectador, e a presença aqui dos painelistas, assuntos que dizem respeito àquilo que marcam os desafios da atualidade nacional e também um pouco por todas as províncias em particular. No entanto, caro telespectador, hoje é o dia marcado para as eleições. Trazemos também neste espaço especial eleições 9 de outubro, para podermos trazer aquilo que está a acontecer um pouco por todo o país, também a debruçarmos sobre ilícitos, assim como outras irregularidades, bem como acontecimentos que estão a decorrer sobre as eleições no território nacional que vão ditar a eleição do futuro presidente da República de Moçambique e também governadores provinciais e membros das Assembleias Provinciais e Assembleia da República. Caro telespectador, desejamos assim boas-vindas, assim como desejo também aos nossos painelistas, começando com o Dr. Mulungu à minha direita. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa tarde, Assis Supa e também aos colegas do painel. Estamos cá nesse dia extremamente importante para o nosso Estado, para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos que vão acontecendo a nível nacional. Obrigado, Dr. Mulungu. Vamos passar para o ponto prévio mais tarde, assim que terminarmos as apresentações, para dinamizarmos aquilo que é o nosso tempo nesse espaço de antena. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa tarde aos telespectadores e estamos juntos. Obrigado, Dr. Paulo. E vou passar também a palavra neste momento para o Dr. Daniel Francisco, aqui que se faz presente nos nossos estudos, chaneiro. E também seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito obrigado, boa tarde a todos e boas eleições. Obrigado. Por fim, desejo boas-vindas ao Dr. Pangaia, Marcelino Pangaia. Seja bem-vindo de igual modo ao FTV Debate. Boa tarde, Supa, boa tarde, colegas do painel, boa tarde, telespectadores. Vamos, cerca de 2 horas, podermos debater naquilo que é da decorrência das eleições gerais no país. Exato, eu começo mesmo consigo, Dr. Pangaia, sobre os pontos prévios para o dia de hoje. Não, o ponto prévio é apenas exortar a sociedade a poder ir votar, como eu já fiz. Então, queria que todos nós possamos lá ir. Muito obrigado. Obrigado. E avanço contigo, Daniel Francisco Chaneiro. Aliás, exorto ao caro telespectador, que é coincidência apenas do nome. Seja bem-vindo e ainda pode deixar ficar o seu ponto prévio. Meu ponto prévio é a questão da demora das aberturas de algumas assembleias de voto. Isso é uma questão muito preocupante. Então, se há sítio que não está aberto agora, seria melhor para abrir e para as pessoas poderem votar. Exato, muito obrigado. Passo para o Dr. Paulo. O meu ponto prévio tem a ver com o nome Podemos nas listas, quer dizer, nos boletins de voto, que é uma atrapalhação tremenda. No sorteio foi escrutinado como número 17. No entanto, aparece disperso entre número 15 e número 16 e talvez outros números, quem sabe, ao nível do país inteiro, incluindo zonas onde o nome Podemos não aparece nos boletins de voto. Agora temos informação de Mafambice, só fala distrito de Dondo, na África do Sul e provavelmente em muitos outros pontos também não aparece. Vamos ver com a evolução do dia e com o recebimento das informações, o que torna praticamente nula estas eleições nessas zonas. Exato, muito obrigado, Dr. Paulo. E por fim, vou passar a palavra para o Dr. Mulungu. Peço que, se tiver um ponto prévio, por favor. Bem, o meu ponto prévio está extremamente deslocado do assunto que hoje, dia 9, está-se a tratar em Moçambique. É o fato de Moçambique, através da sua plataforma de política externa, ter de facto condenado o incumprimento daquilo que é o acordo sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza e também além do cessar-fogo de todos aqueles pontos que o Israel e também
o Hamas ou a Palestina devia ter respeitado para que estes pontos levantados neste processo que Moçambique teve um engajamento extremamente notório fossem respeitados. Então Moçambique condena e mostra o seu posicionamento a favor, de facto, de todo tipo de cumprimento que lá poderá, de facto, advir deste processo. Porque os Estados, quando estão mergulhados num processo de género, esperam com que o respeito mútuo haja e que isso, e como isto não tem se verificado de facto por parte dos atores envolvidos, então Moçambique acaba se levantando através daquilo que é o seu posicionamento no Conselho de Segurança como membro não permanente, mas que tem a possibilidade de ter a voz lá. Então Moçambique usa esta plataforma devidamente para se pronunciar em torno destas atrocidades que vão acontecendo na zona do Médio Oriente, concretamente na Palestina, na faixa de Gaza. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Vamos passar, no entanto, caro telespectador, para o nosso debate, de recordar que hoje temos 2 pontos importantes para tratar. O primeiro, que é o rescaldo do processo eleitoral, que hoje está a decorrer, o processo de votação, e assim incentivamos também esse caro telespectador a exercer o seu direito e dever de votar e ser eleito. Também vamos falar aqui sobre possível caso da UEM sobre a comunidade LGBTQ. Houve um comunicado de que está para se estudar aqui o caso da inclusão sobre a comunidade de LGBTQ. No entanto, vamos para o nosso primeiro ponto, onde vamos discutir sobre o processo eleitoral que já está a decorrer o dia de hoje. Desde já passo a convidar ao Dr. Marcelino Pangaia para deixar ficar sobre a questão que está a levantar muita poeira nas redes sociais, tanto como alguns comentários, a questão de deslocamento das posições de um certo partido, em concreto o Partido Podemos, que no escrutínio, nas campanhas, nós ouvimos muito bem que a posição era 17, e hoje vemos em algumas fotos, algumas evidências mostram que está a deslocar a posição 15, 16, assim como 14. Qual é o principal motivo deste deslocamento, na sua opinião, da posição deste partido? Muito obrigado, telespectadores. Obrigado a si, Xisupa. Mas se calhar nós podermos primeiro contextualizar o que está a decorrer no país. No país está a decorrer o exercício do direito cívico a voto, que se constitui na questão da democracia. A democracia ela surge na Grécia, onde propalou-se uma questão de poder procurar eliminar as monarquias absolutas, com vista a garantir que a gestão do país ela fosse popular, fosse com base na inclusão, onde o povo ele tomaria o poder. E esse poder seria exercido de uma forma direta ou indireta. Da forma indireta, é aquilo que nós estamos a falar, estamos a fazer agora, que é a democracia representativa, onde a população ela vai poder escolher os seus representantes, mas que esses devem, portanto, refletir naquilo que é o desejo dos mandatários, que são, neste caso, que é a população. É isso que está a decorrer neste momento. É uma tentativa de querer fazer com que todos estejam a participar no poder político, que todos estejam a participar no desenvolvimento do país, todos estejam a participar na criação das leis e exercendo também a governação através da representação. É isso que nós, neste momento, estamos a proceder. Indo com relação a esse cenário, olha, nós temos estado a debruçar-nos de vários erros que têm ocorrido no nosso país. Temos visto vários manuais no setor de educação, estamos a falar de livros escolares, que aparecem com erros. Hoje estamos ainda, questão fresca, estamos a discutir a questão da estátua de Eduardo Blane,
que também aparece com erro, onde a sociedade está a questionar. Infelizmente, na última hora, a ministra da Cultura e Turismo aparece dizendo de que nomeou uma comissão para poder, uma comissão técnica para poder avaliar a veracidade da estátua. Mas essa comissão deveria ter sido feita antes de poder colocar a estátua ali. Como é que o Ministério da Cultura recebeu a estátua sem que pudesse ter a certeza de que a obra foi bem feita ou não? Então, a situação de erros aqui no país, não sabemos efetivamente se é uma questão propositada, é uma questão de sabotagem, ou é uma questão que tem algum interesse preciso para poder privilegiar este ou aquele. Não é o primeiro erro que nós estamos a constatar. Dia após dia nós estamos a reportar erros infantis que são protagonizados pelas instituições. Mas essa questão de deslocamento do partido, será que é um erro ou mesmo é devido a alguma regra? Imaginemos que há lugares em que, por exemplo, há partidos que nem todos os partidos concorreram às assembleias provinciais por todo o país. Há sítios em que há partidos que concorreram, por exemplo, simplesmente Maputo, Gaza, por aí, mas não conseguiram concorrer na Zona Norte. Imaginemos o boletim que vai para a Zona Norte. Devia constar aqui este partido que não concorreu para as assembleias provinciais na Zona Norte? Eu acho que aqui, de fato, a razão pela qual temos que esperar o esclarecimento mesmo da CNE, devido ao cenário que está colocado. Ele, numa província, pode constar, por exemplo, na posição 17, de acordo com o número de partidos que concorrem para aquela província, e na outra província, provavelmente não calhar um ponto 17, tendo em conta que há partidos que não concorreram ao nível nacional. Exato. Então, provavelmente, essa deslocação que está a aparecer ali pode ter a ver com esse cenário. Agora, se tivéssemos partidos que estivessem, todos os partidos estivessem a concorrer para todas as províncias, então aí a posição provavelmente seria fixa, como é o caso, por exemplo, na posição do Presidente da República. Não há como ali haver alteração. São 4 em todo o país. Exato. Daí que há essa questão. Então, se há havendo essa alteração de que nem todos os partidos concorrem para todo o país, obviamente que o deslocamento pode ter sua razão neste caso e não ser um erro, não é? Exato. Agora, provavelmente, em relação ao ponto prévio que o colega acaba de referir aqui, pode ser o erro, é o fato de um desses partidos não aparecer no círculo eleitoral onde esse partido foi inscrito, mas, no entanto, não aparece no boletim de voto. Então, aí já podemos falar de uma questão de falha ou erro, qualquer coisa que deve ter acontecido. Mas a questão do posicionamento por províncias, provavelmente, pode ter sido. Exato. Daniel, eu vou consigo, doutor Daniel, eu vou consigo, faço-lhe a mesma questão. Qual é a sua opinião em relação a este fator de posicionamento do partido político? A minha opinião é muito preocupante nesse exato momento, porque 45 dias da campanha fazia-se a publicidade ou a campanha de um número determinado. E chega hoje, que é o dia D, o número já muda de posição. Isso é uma complicação muito grande para os eleitores e até membros daquele partido. Por quê? Porque visto que eles estavam na mente, havia colocado na mente que o número é 17. Então olham para o boletim, encontram 16. E há casos em que não aparece mesmo automaticamente, então esses erros são erros gravíssimos e até ilícitos. Até podemos abrir espaço para a nulidade dessas eleições. Porque não há sentido, por exemplo, o Podemos estar a concorrer em Sofala. Os eleitores de Mafambice não conseguiram lá ver o seu partido na lista. Então é uma questão muito preocupante. Acho que a CNE e os outros órgãos tinham que tentar ver essa situação o mais rápido possível. Do modo que não possa, se calhar, hoje é Mafambice, amanhã é Quamba, é Lixinga, todo esse país, o Podemos, onde está concorrendo, está com problemas. E nós não sabemos. O Mafambice sabemos, porque é uma coisa que reportaram. E aqueles que não reportaram, qual é a situação? É uma situação muito preocupante. Este é um erro que não podemos permitir.
É um erro que deve ser corrigido. Ainda agora, se a CNE consegue nos ouvir, é um erro, uma oportunidade de podermos abrir espaço para as eleições não continuarem nesse estado em que está, senão teremos problemas. Exato, eu vou passar também para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, a mesma questão que eu vou lhe fazer, a questão, até porque colocou como ponto prévio na sua apresentação. Qual é a sua opinião, tendo em consideração os pontos que os colegas do painel já trouxeram, né? Como que olha para este cenário? Bom, em primeiro lugar, esta estrutura manipuladora das posições no boletim de voto, ela começa com o sorteio em si. Nós vimos que o conjunto de partidos que caminham junto nesta negociata eleitoral não foram submetidos a concurso, foram apenas alinhados, 1, 2, 3 e 4. Só a partir do 5º até mais embaixo é que passaram pelo escrutínio do concurso. Quer dizer, aqui existe um problema, que é um problema de desigualdade de oportunidades políticas dentro do boletim de voto, não é? Precisamos mudar isso de forma veemente. E depois temos a questão outra que é gravíssima, que é a questão do Partido Podemos não aparecer em determinados boletins de voto. Até este momento estão reportados os boletins de votos de Mafambice, os boletins de votos da África do Sul e podemos ter muito mais boletins de voto. E muito provavelmente tenha-se feito isto para círculos eleitorais onde se pensava que o Podemos não pudesse ter representação lá dos delegados de candidatura para não poderem reportar isto. E simplesmente nós aparecermos resultados, Podemos não teve voto lá, não teve voto lá, não teve voto lá e diminuir a sua capacidade de ganhar votos para a Assembleia da República. Mas estamos a receber estas informações e espero que ao longo do dia haja muito mais dados para o partido poder recorrer e até exigir a nulidade e repetição das eleições em locais onde, de fato, o Partido Podemos não aparece, porque não faz sentido não aparecer. Agora, a mim me passa pela cabeça a ideia de que a CNE fez de propósito isto, não fazer aparecer o nome do Podemos lá, ainda que o Podemos depois recorra e a CNE ou o Conselho Constitucional em última instância decida pela repetição das eleições, vai colocar o Partido Podemos numa situação de fragilidade, porque isso exige uma nova logística, não é? E que provavelmente a CNE dirá: nós vamos repetir as eleições, mas não vamos repetir a entrega de valores para a campanha, não é? E vai limitar uma logística que já, a essa altura, é limitada. Exato. Doutor Mulungu, este é o seu espaço para deixar ficar aquilo que é a sua opinião em relação a este processo eleitoral que já está a decorrer por todo o país e se levanta esta questão de posição do partido político. Bem, numa primeira fase, eu acho que a posição do partido, ela de facto vai oscilando, porque não são todos os partidos que concorrem a nível nacional ou para todas as províncias. Em cada província há um determinado número de partidos. Então, de facto, pode oscilar, eu acho que sim, pode oscilar, tendo em conta esse número de partidos que se encontram em cada província. Agora, eu acho que aqui houve uma falha em termos de comunicação. Se calhar o número 17 ele estava reservado para algumas zonas na cidade de Maputo. Então, noutras zonas, ele de facto iria oscilar, tendo em conta essa base de número de partidos. Mas isso, em parte, o próprio Podemos, eu acho que o próprio Podemos devia ter se organizado, devia ter pensado nisso muito antes, porque eles, enquanto partido político, eu acho que o Podemos
teve a noção de que não são todos os partidos que concorrem a nível nacional e essa oscilação de facto iria acontecer. Eu acho que eles deviam ter previsto isso e criado uma certa forma de contornar este tipo de situação. Agora, o mais preocupante para mim são as zonas onde, de facto, Podemos não aparece no boletim de voto. Isso sim é muito preocupante porque, de facto, demonstra que não há uma vontade democrática por parte da Comissão Nacional de Eleições para que tenhamos uma abrangência em termos em termos de competitividade, porque fazer com que alguns partidos apareçam e os outros não, isto demonstra que nós não estamos a avançar e todos estes apelos e todas as leis que vão sendo de facto aprovados com vista a sanar esse tipo de fenómenos que estão fora das margens da lei, que são criadas para impedir esse tipo de ilícitos, elas de facto não estão sendo postas em vigor. O que acontece é que no final do dia estamos a assistir esse tipo de situação. Mas numa outra vertente, é preciso perceber que as eleições elas fazem parte daquilo que chamamos de jogo político. E num jogo, cada um joga com aquilo que tem. E sendo isto um jogo, eu acho que aqui já, por uma questão que nós moçambicanos temos, todos nós estamos na ideia de que haverá, de facto, alguma fraude. Então já estamos preparados para qualquer tipo de coisa que vamos detectar, vamos chamar de fraude. É preciso que haja uma avaliação para que nem tudo que possamos lá identificar chamemos de fraude, porque algumas coisas são incidências e essas incidências têm alguma base para poderem ser explicadas e por si só, se calhar, numa primeira fase podem parecer fraude, enquanto não são. Mas porque nós estamos num ambiente em que o ambiente ele está preparado para receber a informação de que de facto houve fraude, as pessoas vão assumindo isso. E olha que nessas zonas onde não aparece de facto Podemos, o que é que as pessoas que queriam de facto votar neste partido fizeram? Não fizeram nada, além de tirar uma foto e dizer que, olha, há aqui uma ausência deste partido. Eu acho que as pessoas deviam tomar atitude. As pessoas têm que criar mecanismos de fazer uma pressão para que, de facto, tenham respostas no local. Não podem esperar sempre que os partidos, nos seus centros ou nas suas sedes, criem mecanismos de pressão através de alguns processos nos tribunais ou para a Comissão Nacional de Eleições. Eu acho que os próprios eleitores, aqueles que são simpatizantes, que vimos e acompanharam o Podemos durante esses 45 dias, este é o momento de, nas zonas em que não aparece o nome dos seus partidos, façam de facto valer aquilo que é a sua vontade. Então, fazendo valer a sua vontade é exigir com que de facto haja lá no boletim esses nomes. Não podemos aqui normalizar cenários de fraude. Eu acho que estamos a caminhar erradamente dentro deste processo. E há pessoas que já cantam que, se calhar, a partir das 18 vai-se desligar a corrente elétrica, porque então, são essas coisas que eu acho que as pessoas comentam e acham que é normal, mas estão a normalizar o anormal. Não pode-se normalizar esse tipo de coisas, porque a fraude, ela não é uma coisa com que devemos nos acostumar. A fraude, ela deve ser combatida e extinta. Eu iria mesmo para si, ainda não perca seu fio de pensamento. A questão que não quer calar é, se formos a olhar nas zonas onde há este problema da questão de posição, onde alguns partidos políticos não concorreram e automaticamente o Podemos passou para a oposição anterior, que seja 15, 14, 16 ou 17. Não seria a responsabilidade do próprio partido Podemos, nesse caso, de escrutinar e acompanhar estas notas para transmitir a mensagem de forma fidedigna aos eleitores? E não só. Podemos olhar que no próprio boletim, eu por acaso tive a sorte de votar um pouco mais cedo,
observei no próprio boletim, lá não estão, não estão enumerados os boletins, como primeiro e segundo, apenas a posição que está lá. E cada candidato, aparece o candidato, o logotipo do seu partido, assim como o partido aparece o nome e também o logotipo do partido. Será que não é possível identificar a questão de posição? Vou mesmo para a questão de posição. Não é possível identificar o partido Podemos no leque da lista? Sim, é possível, sim. Mas temos que ser justos com isto, porque é uma falha muito grave. É assim, fez-se como é que se diz isto? É um concurso? Sorteio. Sorteio, exato. Fez-se sorteio. Então, por que se fez o sorteio? Fez um sorteio que ditou a posição dos partidos no boletim de voto. Então, tem que se fazer valer esta posição de cada partido no boletim de voto. Não se fez sorteio para a província de Maputo, para Inhambane, para Tete. Não. Fez um sorteio para nível nacional. E era possível, sim senhora, a Comissão Nacional de Eleições fazer constar a mesma posição ao nível de todo o país, independentemente do número dos partidos que concorrem. Isto é tão simples de fazer. Você tem, por exemplo, vamos lá dizer, no total são 37 ou 39 partidos. Em Sofala, por exemplo, estão a concorrer, vamos lá dizer, 28 partidos. O que se faz? Nos lugares onde esses partidos não estão, determinados partidos estando na cidade de Maputo, não estão a concorrer em Sofala, naquelas respectivas posições, é só deixar em branco. E passa. E isto... Mas não seria um problema deixar em branco? Não levantaria... Não seria problema. Porque, por exemplo, imagine que o Partido Podemos está com o número 17 e não concorre, por exemplo, em Cabo Delgado. Não é? Em Cabo Delgado, o número 17 estaria vago, em branco. E o eleitor de Cabo Delgado, querendo votar no Podemos ou no número 17, o seu voto ali seria nulo, porque o Podemos não concorre naquela província. Mas não é o caso. O Podemos concorre em todas as províncias, não é? E está com o número 17 segundo o sorteio. Então, por que é que em outras províncias é 14, outras províncias é 15? Ou seja, a CNE usou uma artimanha aqui que é a mais fácil para poder cometer burla, porque isto é burlar. Para já, os partidos só tomam conhecimento dos boletins de voto no mesmo momento que todo o eleitor toma conhecimento das suas posições no boletim de voto. E aí é que constata. Não, aqui é 14. Não, ali é 15, ali é 16, ali nem sequer existe. Quer dizer, estamos perante um conjunto de informações, de elementos que indiciam a vontade expressa de uma Comissão Nacional de Eleições de manipular este processo eleitoral, porque o Podemos é a maior ameaça ao partido no poder, então era preciso baralhar o eleitorado para que o Podemos saia fora da situação de atrapalhar a Frelimo, de pegar no poder. É assim como se explica toda esta atrapalhice. Exato, muito obrigado. Vou para si, Dr. Daniel. Este cenário, quais são as possíveis implicações que podemos gerar em seu entendimento? Eu acho que só para uma questão de esclarecimento, independentemente de concorrerem nas províncias ou não, eu acho que o número não podia alterar, porque é o número do sorteio. Se for 17, do sorteio tem que ser 17 a nível nacional, independentemente da situação. Então, isto é que está a gerar mais problemas. Se fica 14 em Maputo, 16 na Beira, 12 em Manica, por exemplo, não é isso que aconteceu no sorteio. O sorteio havia marcado que é 17, então o 17 tinha que manter até lá, porque é o 17 que era o número de propaganda durante a campanha eleitoral, como os outros têm 1, 2, 3, 4 em companhia. É a ordem que está lá. Daquela ordem deveria ser respeitada e deveria manter. Porque o eleitorado já sabia que o meu partido concorre na posição 17. Meu partido concorre na posição 15, por exemplo. Então, logo que ele chega lá, quando abre, ele vai lá, olha naquela posição e ele risca aquela posição. Agora, quando chegar a dizer que
por exemplo, se não concorre na Beira ou se não concorre em Maputo, podia ficar vago, como dizia mesmo, uma questão vaga. E aquele que riscasse os 17 lá seria um voto nulo. Não haveria essa questão de confusão toda por causa de número. O número não é questão de confusão, porque é um número de sorteio, um número legítimo que a CNE sabe, que é o número 17 que está concorrendo ao Partido Podemos. Exato. Eu acho que neste momento que nós temos que exortar a sociedade é que ela, quando for para votar, ele procure o nome do seu partido no lugar de procurar posições. Leia atentamente e veja qual é a posição, porque a questão já está lá. Então, o que nós temos que fazer como forma de poder ajudar a sociedade, ajudar que o processo ele possa correr normalmente? Já investimos tanto, já não é momento, neste momento, que tentar corrigir aquilo que é possível neste momento ultrapassar, podemos ultrapassar. De que forma? É efetivamente o eleitor, ao receber o boletim, procure o partido que quer votar, não procure a posição, leia partido por partido e chega lá, a marque no partido que pretender. E assim saímos deste cenário. Porque aqui, ao tentarmos querer isso aconteceu assim, não vamos alterar nada neste momento. Exato. Outra questão que está a levantar, muita poeira assim que podemos considerar, é que a lei é clara. Depois do término da campanha eleitoral, ela diz que não se pode fazer a campanha eleitoral por qualquer meio que seja. Mas podemos observar em algumas urnas, mesmo a almofada para o carimbo tem lá um número. Isto não pode ser considerado ilícito, e se for. E também outra questão que pode se levantar aqui é a questão das redes sociais. Vê-se aqui uma grande tendência das pessoas a partilharem aqui, a exortarem-se para votar em um determinado número. Como que olha para este cenário no contexto eleitoral? É mau porque efetivamente a lei está clara, já passou o período da campanha e não é essa altura para poder proceder a tal campanha. Por isso mesmo, nós aqui no painel temos que ter o cuidado de poder deslizarmos num ilícito eleitoral, de que estarmos aqui a fazer campanha deste mais daquele. Apenas nós temos que fazer observação de como que as coisas estão a decorrer e ajudar a sociedade a poder ir eleger conscientemente no partido ou no candidato em que ele deseja neste momento. Com relação àquilo que pode se considerar como ilícito eleitoral, se calhar depois desse processo de votação, amanhã já será o melhor dia para podermos começar a especular quem é o culpado disto, o culpado daquilo. Porque a partir da altura em que nós começarmos aqui a poder apontar o culpado este mais aquele, poderemos incorrer risco até de estarmos a poder favorecer um e o outro, não é? Então, cabe neste momento nós a podermos dar indicação, facilitar. Aliás, os mídias, eles não podem estar para poder consolidar problemas, mas os mídias devem trazer informação útil para a sociedade. No entanto, o que nós estamos a ver nos últimos dias, a democracia encontrou uma ferramenta para desestabilizar a própria democracia. A ferramenta da democracia é mesmo os mídias, que procuram, neste caso, dramatizar, agudizar os problemas. Deixou o seu papel, na maioria dos casos, de poder informar aquilo que é útil para a sociedade. Então, neste momento, uma coisa, por exemplo, que eu notei quando fui votar, é aquela leitura do número longo do cartão do eleitor. Imagine, estamos a falar de acima de 500 em cada mesa, não é? E cada vez que o eleitor chega ali, o presidente de mesa está a ler aquele número longo, para além de ler o nome, quer dizer, está a levar muito tempo e em algum momento está a criar uma certa morosidade. Então, para garantir que não se possa perder nenhum eleitor por impaciência de ficar na fila, era importante que, neste momento, começasse a pensar como é que pode flexibilizar o processo.
Eu, por exemplo, fiquei mais de 1 hora de tempo de pé na fila a poder esperar o coisa. Mas pode haver alguém que não tenha essa possibilidade. Então, são exortados os órgãos eleitorais a poder procurar intervir junto das mesas da Assembleia de Voto para pedir a flexibilidade, para evitar que as pessoas fiquem lá 2 horas, 3 horas de tempo para poder votar. Mas tudo isso é atinente a esse cenário, de poder proceder à leitura de cada número do cartão de eleitor, que é tão longo, não é? E depois vem ler o nome. Para além da explicação que deve se dar, estamos a ter mais ou menos cerca de 10, 15 minutos por eleitor. Imaginemos então acima de 500, cada um a levar cerca de 10, 15 minutos. Quanto tempo vai levar ali para poder estar a esperar? Então, é uma situação que deve ser observada junto dos órgãos eleitorais, porque gostaríamos que o nosso processo eleitoral tivesse uma afluência em massa, tivesse para uma credibilidade de fato. Nós devíamos sair dessa situação de termos uma percentagem de abaixo de 50% de eleitores. Não tínhamos que sair disso aí assim. Mas muitas das vezes isso ocorre precisamente pela impaciência de alguns eleitores de ficar acima de 1 hora de tempo na fila e de pé. Exato, muito obrigado. Eu agora vou fazer a mesma questão para todos. Quem quiser responder pode de igual forma e podemos já avançarmos, porque é bem possível que não tenha muito a argumentar para sintetizarmos o tempo, também deixar ficar aquilo que... Mas quem estiver aberto para reagir sobre esta questão, por favor. Bem, a questão de alguns partidos continuarem a fazer campanha, ou seja, a partilharem alguns vídeos que estão inseridos dentro do contexto da campanha, isto é de facto uma demonstração do desrespeito àquilo que são as leis. Eu acho que Moçambique é um dos países que menos se respeita as leis, desde o topo até a base. Quando digo base, estou a falar do cidadão comum. Ninguém aqui está disposto a cumprir com aquilo que as leis preconizam. Porque, de facto, quem esteve ainda ontem, antes de ontem, a partilhar vários vídeos dos seus candidatos ou dos seus partidos, eram de facto jovens que usam maioritariamente redes sociais como WhatsApp e Facebook. Só que algumas pessoas, eu percebo que elas fazem isso na inconsciência. Eles nos partilham aquilo na vertente de estarem a partilhar mais um vídeo, mas eles não percebem que aquilo tem um efeito campanha. Ou seja, aquilo acaba sensibilizando alguém a, se calhar, se estivesse numa situação de dúvida, a optar por aquele indivíduo ou por aquele partido em específico que o vídeo demonstra. Mas eu acho que é porque não temos capacidade de controlar as redes sociais, temos poucos mecanismos que podem nos dar espaço de controlar as redes sociais. Quem devia de facto ser vigilante nas redes sociais somos nós, como população, é que podíamos conscientizar as pessoas e sensibilizá-los a de facto não partilhar esse tipo de vídeos, porque ainda esta manhã via-se alguns sinais de pessoas que já tendo votado, partilhavam fotografias do boletim de voto do candidato ou do partido que eles mesmos já votaram. Eu não sei se em certos partidos isto é uma exigência para ter uma prova de que de facto aquela pessoa depositou a sua confiança neles. Eu não sei se é uma exigência como tal, mas eu acho que isso tudo não está correto, porque a própria lei diz que o voto é individual e o voto é secreto, então significa que eu devia, de facto, depositar o meu voto e me fazer fora do local. Então, o que estamos a observar neste momento é que há pessoas que, depois de votar, também ficam lá fora, supostamente a fazer uma vigilância, o que abre espaço, por causa de enchente também, para que a polícia não tenha a capacidade de controlar as supostas fraudes. Porque com aquele enchimento, eu acho que é mais fácil encher uma urna
por causa do enchimento que tem lá das pessoas, por causa da enchente que tem lá das pessoas, que num cenário vazio, porque se tivéssemos lá uma situação onde só temos as mesas de voto com o pessoal que está lá a proceder neste processo e a polícia, eu acho que assim seria mais fácil controlar. Agora, com as enchentes, é mais fácil aparecerem oportunistas para, de facto, ali criarem situações de fraude. Mas eu acho que isso tudo é falta de preparo por parte da Comissão Nacional de Eleições, por parte também do STAI, que são órgãos que deviam conscientizar as pessoas como se comportar naquele momento de voto. Porque só dizer à pessoa que não, você coloca o dedo ali, depois coloca o X, eu acho que isso só não é suficiente. Devia-se aqui trazer uma conscientização a equipes próprias. Eu acho que aqui em Moçambique forma-se sociólogos, psicólogos, forma-se juristas com qualidade e capacidade para transmitir informação a estas pessoas depois de um estudo comportamental desses indivíduos de cada zona que se encontram, de forma que esses indivíduos recebam esta mensagem, interiorizem-a para, de facto, procederem corretamente quando chegar a hora. E o que nós estamos a ver é que as pessoas votam e não abandonam o local. Então isto demonstra que as pessoas estão com um comportamento diferente ou divergente daquilo que é o estabelecido. Exato, Dr. Paulo. Pois, Bom, a mim o que me parece é o seguinte, é que o Moçambique está cheio de leis que não são execuíveis, não são implementáveis. E uma delas é essa da proibição da campanha eleitoral depois do período. Vamos lá, quando estamos a falar das redes sociais, qual é a natureza da rede social? É uma rede social digital, é melhor clarificarmos isso. É uma rede social digital. Ela faz o que eu faço numa rede social analógica, por assim dizer. E na rede social analógica, eu continuo a fazer campanha e não tenho nenhuma autoridade a me impedir de fazer isso. Eu posso vir lhe falar sobre os meus interesses do ponto de vista de votação e aos meus irmãos e tudo, dentro do meu espaço doméstico ou dentro do meu espaço restrito social. E na rede social é a mesma coisa. Na rede social eu tenho meus amigos, não é? E eu partilho informações para meus amigos, entendes? Aquele que não é meu amigo não vai ter acesso àquela informação. Portanto, nós quando desenhamos as leis, nós não avaliamos a nossa própria capacidade de fazer cumprir com aquela lei. E este Estado não tem nenhuma capacidade de poder fazer cumprir uma lei destas, ainda que as percentagens de uso de redes sociais não ultrapassem cerca de 20% da população. Então, quer dizer, estamos perante um Estado bastante fragilizado e já não vale a pena estamos aqui a lamentarmos daquela lei não está a ser cumprida, daquela lei não está a cumprir, a campanha está a continuar. Quer dizer, estamos a falar num contexto de um vazio. Não há como controlar a capacidade, quer dizer, a ideia de as pessoas não fazerem campanha no pós-período estabelecido como tal. Exato. Doutor Daniel. É uma questão muito preocupante, porque quando eu vejo, eu também vi algumas pessoas tirarem fotos, já votaram, a colocar X, é uma questão preocupante, porque nós vamos às urnas, deixamos nossos pertences aqui, depois vamos lá e votamos. Quem são essas pessoas? A equipa que está lá dentro, na sala da votação, também temos que tentar ver essa situação, se calhar pode mesmo ser eles, não quero acusar, pode mesmo ser uma das pessoas que estão lá dentro a permitir aquela situação do uso, como estava a dizer, se calhar eu quero provar no meu serviço, que eu fui lá, votei, então eles permitem, ele volta, depois tira a fotografia, volta a colocar ao bolso, o telefone. É uma situação mesmo muito preocupante mesmo. Quem são essas pessoas? Porque geralmente quando eu dizer, temos um grupo de amigos, eu posso partilhar a foto, partilho num grupo de família ou de amigos. Que aqueles meus amigos que eu partilho também têm outros amigos. A foto vai circulando. Falava muito bem do doutor aqui. Nós aqui com esse tipo de situação, estamos a dar uma descredibilização às pessoas. Ok, a pessoa pode dizer que queria ir votar, mas com aquela situação que vem, já é fraude. O doutor Mulungu disse bem, ainda não chegamos na fase de fraude, nem ilícito. Temos que avaliar a situação
já é fraude, já é ilícito eleitoral. Como é que são ilícitos? Qual é a ainda estamos no processo, não fechamos o dia. Não podemos concluir que já estamos na fase da fraude, fase de ilícitos. Não. Temos mesmo que apelar às pessoas que estão nas redes sociais, mesmo que estão lá dentro da equipa, deve ser muito rígida e rigorosa. Ok, você entrou, deixou suas pertences lá, até pode apalpar, ver que alguma coisa, porque se calhar quando ele vai até a cabine, significa o quê? Que não foi lá, não foi ver a revista, só deixou aquilo que foi possível deixar, não pegaram aqui no bolso, ele entrou, fez a foto, normalmente saiu. Então a equipa que está lá dentro um apelo, não para amedrontar, mas ser mais rígida e mais rigorosa, de modo que essa situação, até o final do dia, possamos mudar de cenário. É possível, não temos tempo ainda, agora são 11 horas, até o horário do fecho, podemos mudar o cenário. Professor, posso lhe cortar um bocadinho? A questão de falta de capacidade para a implementação das leis que a gente mesmo aprova está evidente aqui. Por exemplo, essa questão de uso de telefones. Ainda a CNE fez circular um documento em que proibia o uso de telefones. Ninguém deve usar telefone no local de votação, a não ser o presidente da mesa, em casos específicos e que seja autorizado. Ok, vamos lá. Nós temos uma mesa da Assembleia com 1000 e tal, vamos lá, 800 e tal pessoas para votar. Olha, há capacidade para cada eleitor que ali entra, os escrutinadores revistarem, encontrando o telefone, pegar o telefone, guardar para que ele saindo, ele apanhe o seu pertence e vai embora. Não há nenhum escrutinador ali que se atreve a fazer essa revista, porque ele não quer ter a responsabilidade de um telefone de repente desapareceu do seu controle e ter que se responsabilizar. Quer dizer, não há nenhum mecanismo ali que permita que haja segurança de que eu, como MMV ou como qualquer outro escrutinador, pegue o telefone e o guarde em segurança para que, saindo o eleitor, pegue o seu telefone e vá. Não há. Então, só esta ausência de... Porque era suposto, por exemplo, haver um espaço específico em que eu chego, não preciso que eu seja revistado. Quer dizer, ser revistado já é uma situação de desconfiança terrível. É uma falta de dizer que não tenho dignidade, sou desconfiado logo à primeira. Tem que haver um espaço onde eu chego e guardo o meu telefone. E depois vá exercer o meu direito de voto. Ao sair, pegue o meu telefone e vá embora. E não há essa estrutura. Então, há toda esta avalanche de fotografar e mandar para amigos, e a campanha aí continua. Não, se calhar o que pode estar a acontecer é o seguinte: acho que provavelmente há algumas mesas de voto isso não está acontecendo. Onde eu votei, efetivamente, você não vai com o telefone na cabine. Chega, o telefone fica do lado, vai votar e ao sair leva o seu telefone. É isso que está a acontecer. Agora, se algumas mesas não está a acontecer, temos que exortar que efetivamente eles controlem isso. Agora, outra questão que eu observei ali é a ausência dos delegados, dos representantes dos partidos. Estão ali as cadeiras preparadas para os delegados de cada partido poder fazer assistência. Na mesa onde eu fui votar, só estava lá uma única pessoa, mas que ainda tratava-se da parte dos membros das mesas da Assembleia de Voto. E todas as cadeiras estavam vazias, que estão preparadas para os delegados de candidatos, e não estão lá. E depois, o que vai acontecer nessa altura? Amanhã virão ali começar a reivindicar sobre resultados. Como? Você não está lá, o seu representante não está lá. Eu acho que isso pode estar até a acontecer em muitas mesas de coisa. Lugar preparado, cadeiras estão lá. Em que onde? Eu não pretendo poder dizer coisa, que não estou a aprender a fazer campanha. Os lugares estão lá. Não, é muito importante responder onde foi que votou, porque, por exemplo, eu sei de informações, não é? E reportagens ao nível da imprensa, ao nível do distrito de Cambuquana, por exemplo, onde foram assaltados 258 credenciais
e depois submeteu-se, ainda até ontem à noite, estava-se nessa lenga-lenga para que a CNE distrital voltasse a emitir novas credenciais. Ok, deixa-me lá concluir. Contudo, incluindo o documento da própria polícia, a confirmar que houve este assalto, essa pessoa está no hospital a ser tratada e o que aconteceu? Um funcionário da CNE surrupiou o documento comprovativo da CNE, justamente para não passar essas credenciais. E eu estou a falar do bairro do distrito de Cambuquano, mas é algo que está a acontecer em quase todo este país. É um esquema montado justamente para os partidos não estarem lá. Deixa-me lá terminar. Eu não quero aqui acusar ninguém. Seria interessante responder em que distrito? Mas deixemos terminar o fio de pensamento. Não preciso de acusar ninguém. Eu apenas aqui estou a exortar aos partidos políticos para estarem presentes nas mesas da Assembleia de Voto, para poder acompanhar todo o processo que está a decorrer. Isso vai minimizar as reclamações no final desse processo. Digo isso porque na mesa onde eu votei, vi cadeiras preparadas, sem ninguém lá. No entanto, eles tinham direito de estar lá. Mesmo essas questões que estamos a falar aqui, de alguém entrar com o telefone, entre eles lá podiam estar a observar também esse cenário e alertar ao presidente de mesa de qualquer situação que esteja a decorrer. Mas eles não estão lá. Quem que está a controlar esse processo? Sou o presidente da mesa, sou os membros da mesa da Assembleia de Voto. Enquanto cada partido tem o seu delegado que deveria estar lá presente por direito. Então é uma situação que são exortados para que possam poder... Os partidos desempenhem a vossa parte. Nós queremos que no final desse processo haja transparência, haja o entendimento de cada um. Aliás, para cada um poder saber que ganhou, ele tem que efetivamente presenciar a vitória. Perdeu, presencie a vitória. Mas se não presencie a derrota, no lugar de poder ouvir dizer e depois poder reclamar. Então, é essa a questão que eu pretendo dizer. Onde votei, sabe que eu estou na cidade de Maputo. É aqui na cidade de Maputo. Exato, muito obrigado. Algumas considerações para este tema, que já vamos passar para o outro tema. Gostaria de ter a vossa reação? Não, para mim tem que voltar a repetir a ideia de que há uma estrutura montada para facilitar a fraude. E uma das ações é a não passagem das credenciais. Eu vou lhe dizer, até a esta altura, provavelmente as mesas estejam preenchidas pelos delegados dos partidos. Sabe por quê? Porque as credenciais são passadas muito tardiamente. Porque há determinadas coisas que o partido no poder tem necessidade de fazer às primeiras horas, não é? É isto que nós, como sociedade, temos de lutar para que 3 dias antes, conforme a lei manda, sejam passadas as credenciais. O assunto que circulou na imprensa e que reportei agora, do assalto de 256 credenciais, a CNE passou 3 dias antes, portanto no dia 5. E o que aconteceu? Nesse mesmo dia, três carros, né, que tinham lá pessoas munidas de pistola, fizeram um assalto a essas credenciais, não é? E foi-se reportar à polícia, foi-se meter um novo expediente à CNE para dar as cópias das credenciais. E o que fez a CNE? Um dos funcionários lá surrupiou, extraiu do processo a confirmação da polícia de terem sido extraviados aquelas credenciais. Ou seja, é um esquema montado para que os partidos não estejam lá. Sim, olha, é o seguinte, eu acho que é bom termos o cuidado de podermos apontar dedos neste momento. Certo. Não sei se há provas de evidência de quem surrupiou Claro. e de que partido pertence. Claro que é provas suficientes. Conhece de A pessoa chama-se... De que partido pertence essa pessoa? Não podemos não avançar aqui. Nós conhecemos esse sistema. Por isso eu estava a dizer que Não é Renamo, podemos... não é MDM, não é o PIMO. Sabemos qual é o partido. No entanto, eu gostaria mesmo... Desculpa. Sim, todo mundo. É assim.
todo indivíduo que for a levar o seu telemóvel ou que for a portar o seu telemóvel até as mesas de foto ou até aquele processo final, eu acho que os delegados podiam orientar o indivíduo a deixar o telemóvel num lugar ali dentro. Agora, a responsabilidade, se desaparece, não é do delegado. Por quê? As pessoas foram avisadas que não podem levar os telemóveis. Eu conheço algumas empresas aqui na praça que elas, no âmbito das suas operações, não pode-se usar o telemóvel. Quando o funcionário leva o telemóvel para lá, eles confiscam o telemóvel e dizem, olha, nós vamos guardar, mas se sumir o seu telemóvel não é nossa responsabilidade, porque a pessoa já foi avisada de antemão que não pode levar o telemóvel para lá. Exato. Então, nós, como sociedade, enquanto continuarmos a falhar, a não querer cumprir as leis, as normas, à espera que alguém venha com uma vara, como se nós fôssemos animais, para nós podermos cumprir uma norma, nós não vamos desenvolver. Essa tal democracia que nós tanto almejamos, a democracia ela é construída maioritariamente de leis. E essas leis abrem espaço para que até a convivência seja regulada. E o regulamento desta convivência é que haja tolerância. E esta tolerância tem que abrir um espaço para quando o colega Paulo, o colega Daniel, o doutor Bangai, quando estiverem a se expressar, tendo em conta aquilo que é a sua opinião, eu não olho para isso como se fosse uma tendência a favorecer um partido ou outro. Eu olho isso como uma opinião. Agora, eu acho que nós estamos a extrapolar aqui algumas balizas de debate. Quando nós começamos a apontar dedos, eu vi o colega Paulo já queria mencionar nome. Eu acho que já é um pouco A pessoa exagerado. fez e assume que extraviou, assume. Sim, mas eu acho que temos que dar o benefício da dúvida. Acho que isso tem um Exato. nome em direito, para quem fez direito deve ter um nome concreto. Eu acho que nós temos que aqui debater em torno do processo todo. Sabemos que houve de facto esse incidente que aconteceu, acho que antes de ontem, com um membro, acho que é do Podemos. Sim, com o membro do Podemos. É de se lamentar, mas que vamos levantar os nomes das pessoas que estão no processo. Eu acho que isso cabe às autoridades competentes. Exato, muito obrigado, exato, doutor Paulo, doutor Daniel. Eu quer também dizer. ainda volto a insistir, só para a questão de apelo, né? A equipa que está dentro dos observadores ou que estão a fazer o trabalho no âmbito da votação, vamos ser um pouco mais rigorosos, Sim. vamos ser rígidos. Hoje podemos dizer que não, eu não sou assaltante, ser registrado, vamos ser um pouco mais rígidos, porque há pessoas de má fé. Sim. Há pessoas que não são honestas com elas próprias, então nós já sabemos os honestos quando chegam lá, tiram o telefone ou desligam, depois deixam ali, vão na votação, depois de votar pegam o telefone e saem, mas já que diz, eu sou capaz, então a equipa que está lá dentro tem que ser rígida, não tem como, para o bem, para não ter esse tipo de situação que alguém entrou, tirou a foto, tem que fazer seu trabalho como deve ser mesmo rigoroso, só podemos assim ultrapassar a situação. Exato, Desculpa, muito eu obrigado. só vou usar aqui um exemplo. Olha, aqui na praça, por exemplo, nas escolas privadas, nós temos assistido cenário. Exato. Há pais que pagam mensalidades e os filhos, quando chumbam no final do ano, ele vai para lá e reclama, eu pago para meu filho chumbar. Ou seja, esta ideia já nos remete à percepção de que o moçambicano, ele não está preparado para perceber certas coisas. Nós, na nossa maioria, somos oportunistas. Podemos aparecer aqui a reclamar das incongruências do livro da terceira, da sétima classe. Mas é passagem automática, estamos a olhar, meu filho passou. Por quê? O que nós queremos é nosso filho passar. Mas se ele passa com conhecimento ou com alguma simulação podemos da dizer matéria, assim, são ways. exatamente, os ditos ways, já não nos interessa. É por isso que nas escolas privadas dão notas às crianças, porque os pais só querem ver, meu filho teve 16 para postar no WhatsApp, para mostrar aos amigos que o filho teve 18 valores. Não é isso que faz uma sociedade. O que faz uma sociedade é nós estarmos ali a vigiar constantemente. Temos que ser vigilantes e ter a capacidade de impor a ordem. Exato, muito obrigado, doutor Mulungu.
Vamos passar, no entanto, para o próximo tema do debate de hoje, que é a questão de possível caso da UEM sobre a comunidade LGBTQ, que houve aí um comunicado por parte da universidade, assim em parceria com a Universidade de Michigan, que está a envolver alguns docentes para o estudo de inclusão de comunidade LGBTQ. Eu começo ainda consigo mesmo, Dr. Mulungu, só para seguirmos a roda, os da direita e da esquerda, então começo a partir do Dr. Mulungu, como que olha para esta, num contexto moçambicano em que temos valores culturais, temos princípios e temos a maior universidade e a mais prestigiada universidade do país, está a introduzir um estudo de inclusão para a comunidade LGBTQ. Bem, eu acho que quando nós achávamos que o mundo estava a avançar e que devíamos ganhar novos assuntos para debate, acabamos tropeçando em certos assuntos que não deviam ter grande relevância. Quando digo grande relevância, é que merecem uma atenção, mas não uma atenção acentuada como tal. Nós estamos num cenário a nível internacional em que as minorias conseguem impor-se em relação à maioria, ou seja, nós estamos a entrar numa fase em que ser normal virou uma questão de ser excluído de uma sociedade. Falo isso porque se formos a ver, a comunidade LGBT, ela é uma comunidade ocidental. Sendo ela uma comunidade ocidental, por que ela tenta se expandir para continentes como a África, como a Ásia, e América Latina, digamos assim? Qual é a necessidade de uma minoria como a LGBT expandir-se com tanta força e com imposição? Olha, o LGBT não respeita princípios fundamentais do Estado democrático, a soberania dos Estados. Ela não respeita esse tipo de coisa. Quando ela chega, ela se impõe. Ou você assume isto no seu país, ou nós vamos lhe cortar financiamento X e financiamento X. Então, alguns estados que não têm a questão da soberania firme, a nível da África principalmente, acabam aderindo a esses pacotes. Mas é preciso que a Universidade de Michigan, sendo uma universidade renomada, compreenda, através de um estudo, que Moçambique, como tal, ainda é um estado que não tem uma capacidade a nível da sua população simular esse tipo de organização, porque nós ainda temos problemas de base de aceitar, por exemplo, os nossos aqui a nível interno. Nós ainda temos nas zonas recônditas, quando alguém começa a ter uma certa tendência a se demonstrar, a se comportar como mulher, sendo ele do sexo masculino. Eles costumam dizer que esta pessoa está possuída, tem espíritos, então acabam levando para um curandeiro para fazer um certo tipo de tratamento. Então, numa sociedade em que nós ainda temos esse tipo de coisas, eu acho que a primeira fase era tentar de facto compreender o que é que está a acontecer para poder criar um espaço de inserção de indivíduos a esse tipo de organização. Olha, o mais grave nisso tudo é que estamos a tentar normalizar anomalias. A questão do LGBT ela é formada por pessoas que acordam um dia e dizem que eu sou do sexo feminino. Por exemplo, eu posso dizer aqui, eu sou chinês. Tens dúvidas, Chisupa, que eu sou chinês? Se está a dizer... Então, é isso que mas acontece. existe algo que pode comprovar, que a documentação, apesar de que uma melhor nacionalidade pode ser ela adquirida, mas posso levantar minhas dúvidas também como posso não levantar, mas as características... Mas ok, eu na minha frase, eu sou chinês, o que é que te faz aceitar e o que é que te faz duvidar? Bom, podemos passar para o Mas Dr. pronto, Paulo. ok. É que, por que eu coloco isso de eu sou chinês? É que a pessoa acorda e diz, eu me sinto uma mulher. Acorda, eu me sinto um homem. É preciso compreender
que aquilo tem base teórica. O sexo é um fato. Você, na sua identificação, é do sexo masculino ou é do sexo feminino. Agora, a questão de gênero é uma questão teórica. Então, questões teóricas, nós temos que fazer um acompanhamento à pessoa. Por que é que a pessoa sente-se assim? Por que é que a pessoa está a desenvolver esse tipo de pensamento? É preciso que se faça um acompanhamento. Exato. Agravantes. Crianças de 6 anos podem decidir a que sexo pertencem. Este é o programa LGBT. Pessoas de 6 anos podem decidir se são do sexo feminino e ainda por cima podem trocar de sexo. Mas criança de 6 anos não pode ir à tropa. Criança de 6 anos ainda está na minha casa, sobre minha alçada, a comer o meu arroz. Ainda depende da minha educação. Então, você, a organização, está a dizer que esta criança já tem possibilidade de decidir sobre o sexo dela. Eu acho que esta organização, ela iniciou com muitas falhas. Eu não sei no contexto americano ou no contexto europeu, mas no contexto africano, uma criança de 6 anos ainda está na casa dos pais. Exato, muito obrigado. Dr. Paulo, qual é a sua opinião em relação a este assunto? Bom, eu não vou abordar a questão se vale a pena termos gays, vale a pena termos lésbicas, porque eu acho que não é isso que é importante. Porque elas existem, estão aí, a Europa os tem, a África os tem, sempre os teve, não é? O que é importante é que estamos perante uma ingerência. Isso que é verdade. Estamos perante uma ingerência a nossos assuntos internos. Estamos a ser, não sei se chamaria isso de subvencionados ou intervencionados por políticas de género ocidentais. Né? Isto é aquilo, faz parte de um pacote que o Severino Ng'uenye chama de colonização verde. O que é colonização verde para Severino Ng'uenye? Que explica muito bem no livro O Regresso do Bom Selvagem. É que o Ocidente, por conta da Revolução Industrial, deu-se conta que ela estragou o planeta. Emitiu gases demais e que com o efeito de estufa causou o aquecimento global e o planeta está para atingir o seu colapso. A África é o espaço que tem as suas florestas intactas. A África é o espaço que pode salvar o planeta. Então é preciso fazer uma série de investimentos em África para que a África continue a ser aquele bom selvagem, não é? Bom selvagem para que mantenha as florestas intactas, para que nunca haja revolução industrial lá, para que nunca haja disputa de recursos naturais. E isso passa por limitar o nascimento, o aumento da população e tem de haver determinadas iniciativas para que se concretize esta lógica. Uma das iniciativas é financiar a permanência das florestas, até a criação de novas florestas. É por isso que temos projetos de captação do carbono, que é uma outra roubalheira que empobrece as populações nativas, e fomentar os LGBTs, estás a perceber? Financiar isso, motivar a mais pessoas a escolherem gêneros que não são os naturais seus, para justamente limitar o nascimento da população. É preciso investir na demonização da poligamia, porque isto vai trazer mais população e não é necessário que isto... Quer dizer, é tudo isto que constitui a colonização verde, não é? E é isso que está a acontecer. Então, a minha posição neste momento é de luta contra uma colonização verde e não necessariamente de me posicionar contra os gays, contra as lésbicas, porque isso sempre existiu, desde que a humanidade existe em qualquer parte do mundo. Os homens que querem ser mulheres sempre existiram, as mulheres que querem ser homens sempre existiram, os homens que nascem com anomalias e têm genes femininos sempre existiram, porque são erros da própria natureza, não é? E
O errado nisto é a gente estar a promover uma colonização verde. Exato, muito obrigado, Sr. Dr. Daniel. Muito obrigado. Só para começar por essa situação, dizer que a UEM tem um departamento de curso de gênero e desenvolvimento. Então eu ouvi até no post há dias alguém dizer que estão a estudar, a ensinar a ser gay. Não se estuda a sexualidade, não se estuda nem se ensina, as pessoas já nascem assim. Já nascem assim por quê? Porque é uma questão que ele disse muito bem, nós nascemos com sexo biológico, nascemos macho ou fêmea. Esse é o primeiro passo. Então já questões de gênero são padrões que a sociedade vai construindo em papel social. Então, diante disso tudo, então a questão da sexualidade não é uma questão de Ocidente, dizer que o Ocidente trouxe, o Ocidente... Tu agora que estou a falar contigo, quando tu ires a Mocimboa da praia, lá dentro, vais encontrar alguém com aquela orientação sexual. Então, se calhar, quando a UEM, não é, introduz, não vem para estudar, dizer que estamos a estudar a ensinar a ser gay, ou ensinar a ser lésbica. Não é isso que a UEM tem, não é esse papel que a UEM está a trazer. O que acontece, através daquele curso de mestrado que tem no Departamento de Gênero e Desenvolvimento, eles estão lá para poder trazer aquelas políticas, as pessoas poderem ficar mais informadas, não é? Da situação da comunidade LGBTQ+. Ninguém foi ensinado, nenhum Ocidente chega a dizer que, ok, também só para corrigir, uma criança não escolhe, dizer que, ok, eu tenho 6 anos, e eu hoje vou escolher usar saia, hoje eu vou escolher usar um vestido. Não, ela não escolhe. A sexualidade fica lá dentro, só com o tempo ela vai se manifestando. Por quê? Porque ela nasceu com o sexo, que é sexo masculino, ela nasceu com o sexo feminino, mas com o tempo ela vai se descobrindo. Durante a sua descoberta, vai saber que, ok, eu gosto disto. E vai se acompanhar, não é questão de dizer que há um psicólogo, vai chegar a mudar a mente, dizer que, ok, tenho um filho que é homossexual ou uma filha que é lésbica, por mais que dê acompanhamento de um psicólogo, de que tipo ele está lá, vive alguém lá dentro do seu interior e quer responder àquela situação, mas dizer que nesse exato momento a UEM não está a ensinar as pessoas a serem gay, não, que só quer introduzir políticas. Não políticas da homossexualidade, não é política em termos de matéria. Como que olha para a introdução esta tendência da universidade chamar esta questão de querer estudar a inclusão da comunidade? Nós estamos atualmente numa sociedade inclusiva, em que temos homossexuais estão na sociedade, os deficientes estão na sociedade, em que todo mundo está na sociedade. As minorias sexuais é uma coisa que não pode ser descartada, as pessoas não podem ignorar, é um fato que ela existe, é uma situação que existe. Então, sendo uma situação que existe, sendo uma universidade maior do país, não custa nada ter essas políticas, introduzir a matéria, estudar essa matéria, as pessoas ficarem informadas, não porque as pessoas que vão ser ensinadas vão ser. As pessoas estão a ter uma informação. Ok, isso é uma informação, está lá, existe, está numa universidade. É como qualquer outra matéria sobre deficiência, sobre drogas, sobre qualquer outra matéria. Então é mais ou menos a introdução de um pacote, não é? Exato. Desculpa, Doutor Pangai, desculpa, volto ainda consigo. Só para não perder a coisa. 30 segundos para que eu possa dar espaço. Quando eu falei de criança de 6 anos que escolhe o sexo, é que a comunidade LGBT na Europa, ela abre espaço para que tal fenômeno se concretize. Então, uma criança em Portugal hoje, por exemplo, em Portugal, eu vi o debate, ela pode escolher o banheiro que ela quer frequentar. Então, questiona-se se a criança pode, imaginemos, adolescentes de 14, 15 anos, uma menina frequentar banheiro masculino, porque ela sente-se homem. Isto abre espaço para que haja violações sexuais. Por quê? Aquela menina, ela tem, de fato, o sexo feminino, mas ela sente-se homem. Isso é normal. Mas ela, ao frequentar aquele banheiro, as pessoas que estão lá, pela oportunidade, podem violar a ela por estar exposta. Agora, e eles também abrem espaço para que crianças na primária ainda possam escolher o banheiro a frequentar. Então, estes são os problemas do LGBT. Então, o LGBT, que é uma comunidade que está a crescer, vai, de facto, um dia querer uma região própria, onde eles possam se governar. E como eles não têm a possibilidade de nascer, crescer, morrer, porque eu não conheço nenhum homem que virou mulher, que pode conceber, eu não conheço.
Podem existir exemplos, mas eu não conheço. Então, o que vai acontecer? Essa organização, tendo uma região onde ela já possa ser governadora daquela região e de pessoas que se identificam com a organização, ela vai procurar as pessoas normais para influenciá-las a passarem para lá. Então, é preciso não compreender isto hoje nesta dimensão em que ela se encontra, mas é preciso olhar para esta organização na força como ela está a crescer. Os gays ou homossexuais, companhia, eles sempre existiram na nossa sociedade. Isso não se nega. Mas não se pode abrir um espaço para que organizações internacionais venham abrir um espaço para se normalizar essas pessoas que têm essas teorias. Por quê? Nós vamos sair à rua, vais encontrar duas pessoas do mesmo sexo a se beijarem. O que é que tu vais explicar a uma criança de 6 anos que aquelas pessoas é normal que 2 homens estejam a se beijar na rua? Não, são essas coisas que a sociedade deve refletir nelas para que não tenhamos choques no futuro. É normal, sim, mas os procedimentos não estão a ser normais. Há muita velocidade, há muita ânsia em querer espalhar isso. E isso está a tornar-se perigoso, principalmente para as nossas nações. Acabou o seu tempo, Dr. Mulungu. Eu vou passar agora para o professor Dr. Pangaia. Dr. Pangaia, numa medida em que estamos a discutir a questão da comunidade LGBTQ, o que acontece é que há dificuldade no nosso território nacional em querer legalizar, posso assim dizer, a poligamia, mas estamos a entrar numa situação em que a maior universidade do país já está a introduzir estudos sobre a comunidade LGBTQ. Qual é a sua apreciação crítica em torno deste aspecto? Sim, eu, se calhar, sempre gostaria de poder fazer uma breve conceitualização. O que é isso de comunidade LGBT, essa sigla ela está subdividida em 2 partes. A primeira é LGB, que diz respeito à orientação sexual do indivíduo. A segunda parte tem a ver com o TQIAP+, mas que diz respeito ao gênero. Quer dizer, temos o caso das lésbicas, que é uma mulher que se apaixona com uma outra mulher. Então, a universidade, neste momento, ela, no âmbito da inclusão, ela pretende fazer esse estudo, transmitir este cenário. Olha, nós primeiro, para podermos nos empenhar na busca de um determinado conhecimento, é que o conhecimento, vamos buscá-lo para uma determinada utilidade. Exato. Qual é a utilidade do conhecimento que se pretende neste momento transmitir, que se pretende transformar-se num currículo ou num módulo para a sociedade? Se calhar seja isso que primeiro devia se ver aquilo, o que a sociedade ela aprova sobre esse tipo de conhecimento que se pretende que essa mesma sociedade tenha conhecimento, saiba sobre esse fenômeno. Depois dali, provavelmente poderá fazer sentido de poder transformar isso num módulo que se possa lecionar a sociedade moçambicana. A inclusão, nós estamos muito longe da inclusão. Não é? A inclusão no que diz respeito, por exemplo, aos regimes políticos, à distribuição do poder político, a inclusão no que diz respeito a como devemos desenvolver este país, a inclusão de como deve-se proceder a governação, são elementos que provavelmente constituem prioridade neste momento. Como nós conseguirmos incluir os moçambicanos em todas essas esferas sociais, que a voz de cada um ela faça-se sentir. Poderemos chegar até a outros elementos que até essa altura que se pretende. Eu não sei se a sociedade neste momento precisa desse conhecimento, ou é um conhecimento que está na mente de alguém e acredita que pode ser útil para a sociedade. E isso não pode ser feito desta maneira. Deve-se analisar.
O que está a acontecer hoje, isso podemos fazer essa leitura de nós importarmos o modo de ser e estar do trem e deixarmos aquilo que nós deveríamos estar a fazer, o estudo, para conhecermos a nós mesmos. Porque nós ainda não nos conhecemos, nós os moçambicanos, nós os xanganas, os macuas, não nos conhecemos. Por que nós não nos estudamos a nós mesmos primeiro, antes de podermos chegar a ver outros elementos? Aquilo que provoca hoje esse desentendimento nesse processo eleitoral, a questão tribal, nós ainda não aprofundamos as razões de tudo isto. Por que desde a independência, desde a primeira república do país, nós estamos a tentar fazer a unidade nacional? Não estamos a conseguir. Por quê? Por que nós não vamos analisar isto que é prioritário para o nosso país? Essas instituições superiores deveriam começar a pensar naquilo que é a agenda nacional. Essa questão das comunidades LGBT, é verdade, existem essas pessoas, mas será que é prioritário neste momento? Para as instituições do ensino superior poderem fazer um investimento nessa área, era preciso que nós todos pudéssemos analisar, participar na elaboração daquilo que deve ser ensinado no nosso país. Nós deixamos de ensinar aquilo que o país pretende e vamos buscar coisas supérfluas só para podermos entreter. Estamos a entreter dia após dia. Então é preciso que nós moçambicanos tenhamos... Mas sempre eu tenho dito, o grande problema que nós temos aqui em África, no nosso país no geral, é que nós somos traidores. Nós somos cobardes. Nós somos incompetentes. E é por essa razão que nós aceitamos que alguém apareça aí com uma teoria que vem nos destruir e nós passivamente aceitemos nisto. Como? Nós estamos a deixar aquilo que constitui prioridades para nós podermos pesquisar, para nós podermos investigar, que vai trazer valor acrescentado para o país. Mas estamos a deixar essas prioridades para poder buscar outras que talvez seriam a terceira, quarta, sei lá o quê. Não estamos a dizer que nós temos que excluir essa sociedade. Mas o problema é se é prioritário isto. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Vamos mesmo, já estamos sem tempo para o nosso debate. Vou ainda dar-lhe o tempo de... deixo agora os 30 segundos para últimas considerações, que vamos fechar o programa, já estamos mesmo na reta final. Não, apenas exortar a sociedade moçambicana que estamos num momento crucial. Essa é a única forma para que nós não entremos em ping-pong na sociedade geral. Tem que aparecer alguém que se legitime como eleito para poder dirigir esse país. Porque todos nós queremos dirigir, mas tem que haver uma pessoa apenas que é presidente, tem que haver apenas 250 deputados na Assembleia da República, tem que haver aquelas assembleias provinciais que possam comandar o país. Sem que haja esse processo, nós estaríamos aqui numa situação de porrada todos os dias. Então tem que haver um processo que possa legitimar alguém a poder estar em frente disto. Já que todos, como podemos ver, os 37, 38 partidos, todos eles reclamam a gestão deste país. Mas quem vai poder fazer calar os outros é através desse voto que cada um está a depositar neste momento nas urnas, nos diferentes pontos do país. Então, vamos proceder a isso. É caro esse processo, mas é uma única forma que neste momento existe para garantir com que haja um determinado grupo para poder dirigir este país e vivermos de certa maneira harmonia. O importante aqui é que nós temos que perceber que aquele que for eleito deverá merecer sempre a supervisão e fiscalização de todos nós que estamos aí, fomos lá ou estamos a ir a depositar o voto. Então vamos todos nas mesas de voto. Exortar também os partidos para que eles possam ter os seus representantes, os seus delegados de candidatura, de lista, nas mesas de Assembleia de Voto. Estejam lá para que efetivamente, em primeira mão, consigam ver o que está a acontecer efetivamente. E tirar essa questão da desonestidade das pessoas para não sujar o processo. Nós queremos um processo limpo, por forma a que, no fim, o nosso país tenha credibilidade ao nível internacional.
sobretudo se tivermos também uma votação em massa nas mesas da Assembleia de Voto. Exato, doutor Daniel. Muito obrigado e também apelar a que as pessoas vão votar, podem encher as mesas de voto, vão lá votar. E muita calma nesse momento, tenha uma decisão certa, não é? E dizer que questões de gênero é uma realidade, não podemos aqui ignorar, é uma realidade sim, pode não ser prioridade hoje, mas é sim uma realidade. E este curso é um modo que a UEM está a introduzir, não sobre imposição, mas porque as pessoas existem em Moçambique, estão em Moçambique, as minorias sexuais são uma realidade em Moçambique, não é uma novidade. As pessoas sofrem desse tipo de situação. Esse curso visa trazer a abertura, as pessoas terem uma mente mais aberta em questões de gênero, em questões de sexualidade, é uma realidade. Não podemos aqui ignorar, dizer que não, porque Moçambique não é prioridade, não, são todos humanos, então matéria de inclusão. É importante que todo mundo seja deficiente, minorias sexuais, todo mundo, é uma realidade, então vamos aderir. Para os que vão querer fazer mexer de gênero, a UEM está aberta. Exato, muito obrigado. Doutor Paulo. Eu queria, no momento atrás, pegar o ponto do Dr. Pangai. Sim, que tem que ver com a ideia de que nós não nos estudamos a nós próprios e estamos a partir para estudar elementos que nos são trazidos. Eu vou dar um exemplo de como nós não nos estudamos a nós próprios. Por exemplo, a poligamia. Nós corremos só para proibir a poligamia, alegando doenças, blá, 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 blá. E nós não estamos a estudar a nossa poligamia. E lá, para perceber o que está implicado na poligamia. Se formos a estudar, vamos ver que lá na poligamia está implicado com questões sociológicas, questões de antropologia econômica, vários elementos, questões de estabilidade familiar, estabilidade social, equilíbrio psicológico da família. E tudo isto a gente despreza, não nos interessa, temos que proibir. Então, para mim, as minhas considerações finais vão por aí mesmo, que reforçar a ideia de que é preciso investirmos mais em estudar nós próprios do que estudarmos elementos externos. Embora eu reconheça que a questão de gênero, a questão da sexualidade, ela sempre existiu onde queira que o homem exista no planeta. Exato, muito obrigado. Doutor Mlungu. Bem, eu exortar as pessoas para que adiram em massa este processo que é muito importante para os próximos 5 anos no nosso país, e dizer que quanto à questão do género que estamos aqui a debater, dizer que, olha, há aqui muita suavização do processo. Este processo é um processo extremamente sensível, porque nós somos um Estado laico, e sendo um Estado laico há várias igrejas, e sobretudo quando o assunto é igreja, este assunto ganha uma outra visão. Por exemplo, na Bíblia isto é condenável, e quando o assunto é condenável é pecado. Não há meio pecado nem um pecado grande, tudo é pecado. Então isto biblicamente é condenável, mas é por uma questão de compreensão do ser humano, nós abrimos espaço para que, de facto, tenhamos mais uma compreensão aprofundada deste tipo de anomalias, mas, ao mesmo tempo, recordar que eu não recordo daqui de existirem 2 Adãos, existe Adão e Eva, então é preciso que também não nos esqueçamos desses valores. E também dos valores africanos, porque o europeu conseguiu nos convencer que a poligamia, como dizia o colega, é algo que deve ser extinto, a poligamia não pode ser aceita, mas que a questão de orientação sexual ela é muito normal. Então eu acho que o europeu está de parabéns, ele está de facto a conseguir destruir aquilo que é o nosso modo de viver enquanto sociedade, porque não estou a dizer que eu estou a favor da poligamia, mas em boa parte a nossa sociedade, principalmente nas zonas rurais, vivem da poligamia e é normal. Agora, era preciso também que se abrisse um espaço para se estudar
a questão da poligamia. Inclusive aqui na cidade, as pessoas vivem a poligamia a partir de uma outra perspectiva. Raramente você vai encontrar um homem que tenha só uma única namorada ou esposa. Não, aliás, até porque a população rural ela é honesta. Porque eles fazem a poligamia abertamente. Mas a poligamia na cidade é suja. Exato, caro telespectador, nós ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima quarta-feira, pontualmente 14 horas. E também deixamos ficar aqui que as eleições são como uma grande colheita e cada voto é uma semente plantada e que deve ser nutrida e esta regada. E, caro telespectador, nos incentivamos a exercer o direito de votar e ser eleito. Afinal de contas, é assim que nós conseguimos a boa colheita. E hoje, provavelmente pelo final do dia, nós teremos resultados preliminares, alguns resultados, e o que vai acontecer são alvoroços e nós devemos permanecer calmos e serenos, deixarmos que as autoridades competentes possam tratar deste assunto. E ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima quarta-feira. Até a próxima.